Capítulo 16. Estelionato, Nina! Dá para acreditar nisso? À primeira vista, a ideia de Ian parecia boa. Só que, após a morte do seu Rui Afonso e a venda da propriedade, ninguém tinha notícias do paradeiro da viúva dele. Enquanto procurávamos pela dona Gina Afonso, Ian e eu nos concentrávamos em encontrar alguma saída legal que não fosse ceder à armação de um vigarista, no caso de Ian, nem envolvesse desmembramentos da minha parte, lógico. As semanas foram passando sem que nos dessemos conta. E, antes que eu pudesse ter contato com a família Afonso, o casamento de Tommy e Lola chegou. O sol tocava a enorme construção de 2 andares, transformando as altas janelas em espelho. Bem na entrada, empregados se apressavam para receber os convidados, remover bagagens e fazê-las sumir de vista como mágica. Alguns dos recém-chegados paravam para admirar o esplendor do jardim diante da casa. Outros até se arriscavam a descer as escadas e passear pela trilha de pedras douradas ladeadas por arbustos cuja poda lembrava uma gota ou uma lágrima, pensou Ana Laura diante de uma das janelas do quarto de hóspedes do Zamina, observando Diogo Fontes perambular pela trilha em direção à pequena igreja, onde Damilola e Tommy trocariam os votos sagrados no final daquela tarde. Parou para admirar a paisagem próxima de um jardineiro debruçado sobre o canteiro de margaridas. A expressão do futuro cunhado era de total arrebatamento, ao contemplar o imenso lago de águas escuras mais à frente. Estava acontecendo, Ana estremeceu. Ela não podia mais tentar se convencer de que as previsões de Alexander eram apenas coincidências. O senhor Amina colocara a casa à venda. E, pela maneira como Diogo Fontes parecia encantado, faria uma proposta antes de deixar a propriedade. Exatamente como Alexander previra. Ela não ouvira nem ouvira nada dele nas últimas semanas. Pelo que sabia, Alexander havia deixado a vila da mesma maneira meteórica que como surgira. Incapaz de assistir às previsões se confirmarem, ela se afastou da janela e torceu para que fosse possível fugir ao destino que o vidente desenhara para sua irmã, e o papel que ela própria desempenharia naquela história. Como, em nome de Deus, ela se aproximaria de Diogo e, mais importante, como atrairia a atenção do homem a quem amara em segredo durante anos sem que ele ao menos percebesse. Terminar com um refrescante parfait de morango e espumante rosé? O que acha, Ana Lu? Virando-se para a noiva, perdida na cama imponente entre as muitas camadas de tecido brilhante que usaria naquela tarde, Ana tentou se recordar do que conversavam. Você não ouviu uma palavra do que eu disse, não é? Lola empurrou os tecidos de volta para a caixa e se levantou. Desculpe, Lola. A viagem me deixou um pouco extenuada. Ela se acomodou no recamier de veludo em tons de açafrão e afundou as mãos nas dobras das saias, esperando que a nova prima não notasse quanto tremiam. Infelizmente, a amiga era muito mais observadora do que Ana gostaria. O que está havendo? A noiva veio se sentar junto dela.
E não me diga que não é nada. Não a vejo sorrir faz semanas. Abatida, assustada e acuada, ela não encontrou energia para criar uma desculpa conveniente e ergueu os olhos para a amiga. Lola, se você soubesse que alguém que ama ia enfrentar um destino terrível, mas que existisse uma chance de evitá-lo, eu faria o que fosse preciso, sem pestanejar, atalhou. Mesmo que isso magoasse essa pessoa profundamente e fosse contra tudo aquilo em que você acredita, seus princípios. Mordiscando o lábio popudo, Lola puxou as tranças sobre o ombro e brincou com as pontinhas adornadas por contas douradas, ponderando. Eu agiria mesmo assim, Ana. Eu poderia conviver com a mágoa da pessoa que amo, até com o desprezo, mas nunca com minha própria consciência. Parecia fazer sentido, mas Ana não pôde deixar de perguntar se Maquiavel não poderia estar enganado. Quando não há juiz a quem apelar, o que vale é apenas o resultado? Seduzir o noivo da irmã e trair a confiança dela seria absolutamente hediondo. Não importavam as circunstâncias. O fato de amar Diogo a colocava numa condição ainda mais mesquinha, pois parte do coração dela, tragicamente, ainda pertencia ao rapaz que em breve seria seu cunhado. Quem está em apuros? Damilola questionou baixinho. Sabe que pode confiar em mim. Sei sim. E agradeço. Mas não é ninguém. Ana forjou um sorriso. Só estou tentando adivinhar as ações do personagem do livro que estou lendo. Você precisa se apaixonar logo, minha amiga. Viver um pouco fora dos livros. Ana teria rido se conseguisse encontrar seu senso de humor ou vontade de viver. Com uma piscadela, a noiva foi chamar sua camareira para preparar o banho de flores, óleos e sais, uma tradição na família Mina havia gerações, mas pediu a Ana que voltasse mais tarde para ajudá-la a se arrumar. Com o tempo de sobra e o desejo de evitar o assunto tanto quanto pudesse, Ana Lu resolveu procurar o Sr. Marques. Entretanto, o mordomo não estava em seu posto, chefiando e organizando os preparativos da festa, o que lhe causou estranheza. Se havia algo em que ele gostava era de dar ordens. Depois de perguntar à jovem cozinheira pelo paradeiro do Sr. Marx e ser informada de que ele havia ido para o quarto, ela se arriscou na área destinada aos empregados até encontrar a porta certa e então bater. Sr. Marx, é Ana Laura, posso entrar? O som de algo pesado tombando no chão a assustou, e ela agiu por impulso, abriu a porta e foi entrando. Ecorou violentamente. 2 passos depois, com a visão do homem de costas, passando às pressas a camisa pelos braços. Não rápido bastante para cobrir a larga faixa no meio do tórax esquálido. Desculpe, senhor, ouviu barulho. Ela se virou, batendo o pé no mancebo tombado no chão. E se agachou para pegar o paletó enroscado em um dos ganchos. Pensei que você tivesse sofrido um acidente. A senhorita deve parar de se preocupar tanto com este velho criado. Apesar do tom cordial, a voz dele tinha uma nota de irritação. Eu sujei o punho da camisa na travessa de molho e vim me trocar. Não posso dar mau exemplo à equipe. Muito sem graça, a vista fixa na pequena escrivaninha ao lado da porta, ela estendeu o paletó. O mordomo o apanhou com um puxão ríspido. Posso ser de alguma serventia, senhorita? O Sr. Marx quis saber, espiando pelo rabo de olho. Ela soltou um pesado suspiro aliviado ao vê-lo recomposto e se virou.
Eu pretendia fazer a mesma pergunta, Sr. Marx. Como andam as suas dores? Pioram sempre que alguém me lembra delas. Dando um olhar severo para a própria vestimenta, ele foi até a escrivaninha e apanhou a escova de cerdas duras, esfregando-a nas mangas. Não passou despercebida a ela a maneira dificultosa como ele movimentava a perna doente. Tem alguns fiapos nas costas, apontou ela. Eu o ajudo. Obrigado, querida. Tentando ser o mais gentil que podia, ela fez o melhor que pôde para manter a boca fechada e limpar a peça, evitando a área onde avistara a faixa. Mas a preocupação a venceu. Sr. Marx, a doença está avançando, não é? Já chegou ao peito. Por isso o curativo? O homem de pouco mais de 1,60 m se transformou em pedra. Você veio xeretar sobre minha saúde, perdeu seu tempo. Já disse que estou bem. E se voltou para ela, os olhos chamejando ao tomar a escova de suas mãos sem aviso. Vá procurar outro para oferecer sua caridade, senhorita Ana Laura. Senhor Marques, ela corou com a grosseria. Sabe que não é caridade. Eu me preocupo porque gosto muito do senhor. Então respeite minha privacidade, pare de me perseguir com essa ideia de procurar um médico. Farei isso se um dia julgar necessário. No momento, preciso voltar para meu posto. Eu fui abrir a porta. Mortificada e consternada, incapaz de enfrentá-lo, Ana Lu retornou à cozinha e escapuliu pela porta dos fundos. Seu peito pesava, em parte pela teimosia do homem e em parte porque o Sr. Marx tinha razão quanto a ela ser enxerida. Sua ideia era procurar um lugar isolado, por isso tomou a trilha de tijolos claros, mas mudou de ideia ao avistar a última pessoa que desejava ver. Raios! Havia esquecido que tinha avistado Diogo perambulando pelo jardim da frente. Antes que tivesse tempo de dar meia volta e se afastar, o futuro cunhado a viu e abriu um largo sorriso. Exatamente quem eu queria encontrar. Ele fez uma reverência perfeita ao alcançá-la. Estava torcendo para ter a sorte de ter sua companhia esta tarde, senhorita Ana Laura. O senhor Amina acaba de me dizer que essa propriedade magnífica está à venda e eu adoraria ouvir sua opinião. A respeito de quê? Perguntou, embora soubesse a resposta. Alexander já havia contado 2 semanas antes. Diogo abriu os braços contemplando a paisagem. Se sua irmã poderá ser feliz aqui. É um bom lugar para começar uma família, não? Ana quis chorar conforme seu pior pesadelo começava a tomar forma. E ali, diante do belo jardim da casa em estilo francês, ela entendeu o que Loa lhe havia dito. Conseguiria conviver com a fúria e a raiva de Marina, se fosse preciso, mas jamais poderia viver sem a irmã. Não era preciso uma previsão para que Ana compreendesse que faria uma troca, sua felicidade pela de Nina. Tentou se convencer de que não importava que Diogo fosse o herói romântico de todas as suas fantasias, que suas pernas tremiam e o coração chorava tão alto que ela mal ouvia o mundo ao redor. O homem diante dela não era apenas o sonho de um amor que jamais seria correspondido. Naquele momento, ele simbolizava perigo, e ela já havia fugido do assunto por tempo demais. Por isso, ergueu as pálpebras e vestiu no rosto um sorriso corajoso. Eu adoraria conhecer melhor a propriedade, Sr. Fontes. Diogo, ele corrigiu risonho. Podemos nos livrar de tantas formalidades, já que em breve seremos irmãos. Ofereceu o braço a ela. Com o estômago revirando, as mãos suando dentro das luvas, ela aceitou a gentileza, e assim seguiram a passos lentos pela trilha de pedras douradas. Bastante empolgado, ele apontava e discorria sobre a beleza dos jardins
a conveniência de uma capela, a brisa fresca que vinha do lago. Então, o que me diz? Perguntou depois de um tempo ao retornarem à trilha de tijolos amarelos. Acredita que sua irmã seria feliz neste lugar? Bem, eu não estou certa. Por que não? Porque um vidente me contou. Bem, Marina não é exatamente fácil de agradar. A mentira queimou suas bochechas. Mas, se conseguisse fazer Diogo desistir daquela casa, o problema estaria resolvido, não? Ela se animou um pouco mais. Por exemplo, sabe onde minha irmã está agora? Ele franziu a testa. Suponho que esteja se preparando para o casamento, cuidando da toalete. Ela está no estábulo, verificando como os animais estão depois da viagem, cuidando para que tenham comida e água, vistoriando as ferraduras. Parando de andar abruptamente, Diogo a puxou de leve para o lado, desviando-os das ferramentas do jardineiro ajoelhado no canteiro de margaridas, cujo rosto o chapéu largo escondia. Bom Deus! Ele pareceu sufocar com a surpresa. Osamina tem criados para esse serviço. Marina não sabe? Foi a vez dela de ficar confusa. Quanto Diogo realmente conhecia a noiva? Com certeza sabe. Ela resvalou os dedos em um arbusto esculpido. Não era tão macio quanto aparentava, mas ela jamais permitiria que outra pessoa tomasse conta dos cavalos. Papai também é assim. Pode ser considerado um traço de família, suponho. O meu ponto é que essa propriedade é muito luxuosa e imponente, mas não tem o necessário para fazer minha irmã feliz. Um estábulo enorme. É nele que ela passará a maior parte do tempo. Se realmente quer agradá-la, procure uma propriedade cujo estábulo seja maior que a casa. Um pouco irritado, ele deu a ela um olhar inquisitivo. Uma casa menor que um estábulo? Caçoou. Não posso viver em tais condições, mas posso mandar ampliar o estábulo dessa propriedade. Terreno é que não falta. Eu o deixarei 2 vezes maior se sua irmã desejar. Sim, farei isso. Horas bolas. Ela não contava com a generosidade e a gentileza de Diogo. O senhor realmente ama minha irmã, não é? Constatou, o coração murchando silenciosamente dentro do peito, como jamais pensei que seria capaz. Está decidido. Farei uma oferta ao Sr. Amina antes de retornar à vila. Então só restava a ela mudar a estratégia e seguir o conselho de Alexander. Por Nina, ela jurou em silêncio. Tenho que fazer isso por minha irmã. O problema era que ela realmente não mentira quanto a não ter habilidade alguma no flerte. E, mesmo tendo lido um bocado de romances, ainda lhe escapavam as sutilezas da sedução, como as pessoas sabiam o que fazer, onde aprendiam, ou simplesmente confiavam em seus instintos. Concentrando-se, Ana tentou ouvir o que os próprios instintos diziam. Fuja, depressa, de muita ajuda, de fato. Ignorando sua intuição para não perder a coragem, optou por se sentar no banco perto das margaridas e tentou puxar conversa. Senhor Fontes, o senhor gosta de água, oxigênio, o planeta Terra, argue, livros? Nunca me fizeram mal algum. Apoiando uma das botas no assento, ele se curvou e descansou um cotovelo no joelho. Se ele sorria daquela maneira, Ana ponderou que devia estar fazendo aquilo corretamente. Mais animada, ela tentou se arriscar outra vez. Afinal, o que poderia ser mais atraente do que um belo intelecto? Não consigo imaginar o mundo antes de os fenícios inventarem o alfabeto. Ela prosseguiu. E, certamente, foi de muita ajuda o papiro dos egípcios.
Sem eles, não teríamos conhecimento de nossa própria evolução. Não é incrível que na antiguidade tenha sido feito tanto com tão poucos recursos? Suspeito que sim. Uma pena que tanto tenha se perdido no incêndio da Biblioteca de Alexandria. Se os escritos tivessem sobrevivido, o mundo como conhecemos poderia ser completamente diferente. Quem sabe tivéssemos alguns de Hipácia erguendo o chapéu, ele correu a mão pelo cabelo levemente úmido. Quem? Uma grande filósofa e matemática da Grécia Antiga. Ela foi assassinada por uma ordem de fiéis por preferir manter suas crenças no neoplasismo a ceder ao cristianismo, o que para mim soa como uma grande ironia, já que a base teológica da religião cristã parece ter sido inspirada no próprio neoplasismo. O senhor já havia notado tais semelhanças? Ah, sim, é óbvio que notei. Encaixando o chapéu de volta ao lugar, Diogo tirou o pé do banco e se aprumou. Acaba de me ocorrer que seria mais sensato falar com o senhor antes de fazer uma oferta pelo imóvel. Até mais tarde, senhorita Ana, e obrigada pela sugestão do estábulo. E lá foi ele, fugindo como se estivesse diante do diabo em pessoa. Uma parte dela ficou frustrada. A outra metade, a que seria ideal a Nina, essa comemorou o encontro desastroso. Tinha que existir outra maneira de salvar a irmã sem precisar traí-la. Precisava existir. Onde estava o milagre quando mais se precisava de um? Por favor, me diga que isso não era você tentando flertar. A voz de barítono soou perto demais do ouvido dela. Levantando-se tão rápido que a barra do vestido se enroscou em uma das ripas do banco, ela encontrou as íris metálicas perdidas nas sombras do largo chapéu do jardineiro. A primeira coisa que ocorreu a ela foi como Alexandre foi capaz de encontrá-la, mas mordeu o interior da bochecha. Se ele podia prever o futuro, a localização de alguém devia ser mais fácil do que respirar. Enquanto ele saía do canteiro de margaridas e espanava os joelhos das calças escuras, sujas de terra e folhas secas sob o avental de jardinagem, ela especulou porque a todo momento ele mudava de personalidade. Mas a resposta pareceu óbvia. Alguém com o dom de Alexander não teria sossego caso se espalhasse o boato de que ele poderia prever o futuro. Ana imaginou a horda de pessoas à porta dele, algumas com preocupações honestas, outras apenas tentando adivinhar o vencedor da próxima corrida. O que está fazendo aqui? Inquiriu ela por fim. Pensei que tivesse deixado a vila. Eu não ouvi nas últimas semanas, porque não precisou de mim. Mas, garota, você vai precisar de mais ajuda do que eu imaginei. Por que não diz algo que eu já não saiba? Todo o sangue de seu corpo decidiu se concentrar nas bochechas. Estendendo um pequeno buquê de margaridas a ela, Alexander observou os arredores antes de anunciar. Você só precisa de um pouco de prática. Eu posso lhe ensinar um truque ou dois. Perdoe-me, senhor, ela balbuciou, piscando rápido. Devo ter ouvido mal, pois tive a impressão de que acabou de insinuar que eu pratique minha inexistente habilidade de sedução com você. A cicatriz na têmpora se espichou para imitar o sorriso travesso pregado nos lábios. Não se preocupe, prometo não me apaixonar, pequena. Deu uma piscadela. Assim já era demais. Nunca ouvi proposta mais indecorosa. Ela empurrou o buquê contra o peito de Alexander, espetacularmente rijo. Reparou sem saber ao certo o motivo.
sacudiu a cabeça para recobrar o foco. E isso diz muito, considerando que me pediu para seduzir o noivo da minha irmã. Teria ido muito além se ele não tivesse aberto a boca e dito a única coisa que fez seu fluxo sanguíneo escorrer para a sola dos pés. Fontes já tomou a decisão, Ana, e não vai voltar atrás. Nem Marina quanto ao noivado. Sozinho eu não vou conseguir ajudar a sua irmã. Mas se constranger diante de Diogo Fontes não era suficiente para um dia, ela tinha que se envergonhar diante de todos os homens que cruzassem seu caminho? Não, de jeito nenhum. Agradeço a oferta, Sr. Alexander, mas prefiro fazer isso sozinha. Enfiando as margaridas no largo bolso do avental, ele deu de ombros. Muito bem, a decisão sempre será sua, mas, se mudar de ideia, basta seguir essa trilha. Ela termina em um jardim-labirinto. Teremos privacidade e sua reputação estará a salvo. E o que, exatamente, ele pretendia fazer que exigia privacidade? Ora, e por que ela perdia tempo pensando no assunto, se não iria procurar por ele de jeito nenhum? Por que está me ajudando, Sr. Alexander? Ana indagou antes que ele tivesse a chance de escapar. Por que ter todo esse trabalho para me ajudar a salvar minha irmã? Que espécie de pessoa eu seria se não tentasse ajudar? Levantando o chapéu em uma rápida mesura, ele foi se abaixar para recolher as ferramentas de jardinagem. Bem que Ana tentou afastar os olhos da figura imponente. Não tinha percebido ainda como as tiras do avental se abraçavam à cintura estreita e dividiam a silhueta masculina de maneira interessante, enfatizando as costas esculpidas em V e alongando as pernas esguias que amparavam um traseiro redondo e, imediatamente, ela se virou de costas e andou depressa, as faces em chamas. Céus! Acaso tinha deixado o bom senso cair na estrada a caminho daquela propriedade? Desde quando reparava no formato de traseiros masculinos? Devia ser a tensão do que iria enfrentar. Se convenceu, inspirando algumas vezes para acalmar a pulsação. A ideia de se aproximar do noivo da irmã a entorpecia, logo comprometia todas as áreas de seu cérebro, incluindo a responsável pela razão. Só podia ser isso. Decidiu ir para casa se arrumar, desejando como nunca desvendar o quebra-cabeça que era Alexander. Tirar da mente a imagem do belo traseiro firme que já seria satisfatório. Uma pena ela não ter obtido sucesso em nenhuma das duas batalhas. Bom, meus amores, por aqui fica mais um capítulo dessa história, tá bom? Por favor, de coração, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para vocês receberem todas as notificações dos conteúdos que eu criar, tá bom? Fiquem com Deus e um beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau!